Eu já tô gravando aqui, porque nós botou pra parar o vídeo, mas Aí do nada o bagulho travou. Aí o bagulho travou, então, Vai vir o quê? bora ver, vai vir o quê? Vai pra merda. Não, vai aqui no primeiro. O Jack fica primeiro e vem esse sapo. Vende. Não dá quase merda nenhuma. Eu tô muito rico, gente. Vem uma merda. Ei, gente, dá pra perceber que... Olha pra trás, Elabe. Elabe conseguiu a tralalelitra. Ah, não, é tralalelita mesmo. Gente, aí eu vou postar 2 vídeos. Entendeu? Então, falou, galerinha de YouTube. Falou, pessoal. Falou, tchau. Goodbye.